Meu nome é Renata, eu sou advogada, sou casada há 27 anos, tenho 3 filhas. Eu vim de um lar militar, sou filha única e meu pai é oficial do Exército, muito bem conceituado, condecorado, respeitado no ambiente de trabalho dele. Eu tinha meu pai como o meu herói. A minha depressão começou com a separação deles, porém o pico mais alto foi a partir do falecimento dele. Então eu só vivia em médicos, então era neurologistas, psicólogos. Eu não entendia o motivo da vida, né? A minha mãe me ingressou na Igreja Católica, né? Então eu fui batizada na Igreja Católica, eu fiz primeira comunhão na Igreja Católica, eu estudei em colégio de padres durante 3 anos, eu frequentava missa, eu tinha aulas de religião, eu fazia catecismo, tomava hóstia, confessava, aquelas coisas todas que são práticas normais, né, e cotidianas de um católico. O máximo que o padre aconselhava era o quê? Minha filha, vai lá no banco, se ajoelha, vai rezar tantas Aves Marias, tantos Pai Nossos, entendeu? E tá tudo certo. E mesmo todas essas coisas que eu fazia, nada mudava no meu interior. Então eu imaginava que com o casamento, toda aquela minha tristeza profunda, que na verdade era a depressão, aquelas angústias, né, iam ser sanados. Então eu me casei, tivemos a lua de mel, mudei de estado nessa época. E aí o que acontecia? Eu fingia uma felicidade para as pessoas. Eu não queria deixar transparecer para quem era de fora que eu era profundamente infeliz. Eu comecei a ver o suicídio como uma válvula de escape para todo o meu sofrimento. Eu gostava de sentar no peitoril da janela. Janela essa que não havia proteção alguma. Tanto que eu tentei me jogar por 2 vezes. Eu tanto questionava Deus, a minha vida na Terra, né, porque eu não via sentido, quanto ao mesmo tempo também eu pedia que Ele fizesse alguma coisa por mim, que se Ele existisse de verdade, que Ele fizesse alguma coisa por mim. Porque não dava mais para suportar a dor. Eu queria muito encontrar. Eu lembro que eu cheguei até na época, uma vez eu falei para minha mãe, mãe, onde você vai? Que ela ia no centro espírita, onde você vai? Me leva. Porque eu preciso ser feliz, encontrar minha felicidade. E ela falava para mim que onde ela ia não era lugar para mim. O meu marido foi o primeiro que foi para a Igreja Universal. Ele começou a passar problemas financeiros na empresa dele e foi o que ele foi convidado pelo irmão dele, que na época frequentava a Igreja Universal. Ele chegava em casa, qualquer coisa que ele falasse, eu ria dele, eu debochava. Eu virava para ele e falava assim, olha, tanta igreja para você ir, até evangélica, eu não me importo de você virar crente. Eu falava assim, eu não me importo de você virar crente, mas tanta igreja de crente para você ir, você tinha que ir logo para a Universal, essa igreja de ladrão. Então, nessa época eu nem achava que existia Deus na Igreja Universal, porque eu entendia que a Igreja Universal era uma seita. Então, se era uma seita, não podia ter Deus ali dentro, né? Nisso, ele colocou uma moça para trabalhar lá em casa, que era candidata a obreira, né? Então, ela era minha secretária do lar. E era outra pessoa também que eu vivia debochando dela. Uma terça-feira à tarde, logo após o almoço, eu virei para ela, do nada, assim. Eu virei, falei o nome dela, falei, eu quero ir nessa igreja sua agora. Mas eu quero chegar mais cedo, porque eu quero conversar com alguém que for fazer a reunião lá, com alguém responsável. Eu quero falar com o responsável da igreja. Fui muito bem recebida, o pastor teve toda a paciência do mundo comigo. Todas as perguntas que eu fazia, ele pegava a Bíblia e me mostrava na Bíblia as respostas, ele ia respondendo, tudo ali dentro. Então eu comecei a ver que na Bíblia tinham todas as respostas que eu buscava, só que eu não sabia. Aí ele me convidou a participar da reunião das 3 da tarde. E eu fiquei para participar. Nessa reunião, foi a reunião que mudou a minha vida. A palavra, como ela era dada, as orações como eram feitas, as libertações que aconteceram, tudo ali era novidade para mim e tudo ali me surpreendia. Chegou um determinado momento da reunião, que foi o momento da oferta.
esse foi o momento principal para mim da reunião. O pastor, ele não só pediu oferta, mas ele fez um desafio. Você que é uma pessoa doente, entendeu? Que aí começou a falar, tem desejo de suicídio, entendeu? Você que tem um vazio dentro de você, você que tem uma tristeza profunda. E aí ele fez um desafio de que tudo que a gente tivesse ali para dar de oferta. E explicou o que era maior. Era tudo que eu tivesse ali comigo, entendeu? Ou era tudo que Deus poderia me dar? Eu falei, eu vou pegar tudo que eu tenho aqui e vou botar lá no altar do jeito que ele está falando. Peguei aquele tudinho e saí de onde eu estava, olhando dentro dos olhos do pastor, que estava em cima do altar. Tinha as obreiras na frente segurando o alforje, eu passei direto, nem olhei para ninguém, eu fui direto, olhando para ele, e botei em cima do altar e fiz assim. E voltei para o meu lugar. Era por volta de 4 horas da tarde. E quando meu esposo chegou na casa da minha sogra, lembrando que ele estava com dificuldades financeiras, ele devia agiota e tudo, né? Ele estava num processo de falência da empresa. Ele chegou numa felicidade que ele chegou cantando e pulando. Eu nunca tinha visto aquilo. E ele começou a contar para a mãe dele, e eu na sala sentada olhando. Mãe, eu nunca vendi tanto, não ficou nada na loja. Eu vendi tudo que tinha exposto na loja, mais todo o estoque que havia. Imediatamente, Deus me fez lembrar do desafio. Ali eu senti um temor tão grande. Aquilo veio dentro de mim assim, tuf, dentro de mim, dentro da minha alma, de uma forma, entendeu? Que eu falei, meu Deus, o Senhor está naquele lugar. E aí eu comecei a querer frequentar a igreja. Aí eu queria ir. Eu comecei a ser curado. Comecei a ser liberta da depressão. Porque a depressão, eu vi que não era uma doença, né? Eu precisava ser liberta dela. Eu fui curada daquilo que para mim era a pior coisa que tinha, que era a depressão. Eu orava, eu ia para a igreja nos dias de busca do Espírito Santo, eu jejuava, eu buscava em casa, eu lia a Bíblia, eu queria entender, né? E me batizei nas águas e buscava o Espírito Santo. E eu que, no passado, falava mal da igreja, falava mal das campanhas, falava mal dos desafios, falava mal da Fogueira Santa, cheguei a fazer a Fogueira Santa para ter o Espírito Santo, numa reunião de quarta-feira à noite. Nessa reunião, inclusive, foi um dia que nunca mais eu esqueço. Por quê? O pastor chamou lá na frente as pessoas que ainda não haviam recebido o batismo. Eu fui na frente do altar. E ali eu comecei a falar com Deus de forma sincera, de forma... era como se eu estivesse ali me despindo de tudo. Eu não sei nem o que o pastor estava falando mais. Só existia eu e Deus naquela reunião, não existia mais ninguém, era como se não existisse mais ninguém, só era eu e Deus. Eu fui preenchida, eu fui assim totalmente preenchida, aquele vazio ali não tinha mais lugar. Quando eu recebi o Espírito Santo nessa noite, ele estava ali, ele era real, sabe? Ele estava ali comigo naquele momento, eu sabia que ele estava ali comigo, era uma certeza absoluta, sabe, de que eu não era mais sozinha, que eu não seria mais, nunca mais na minha vida, eu ia ter aquela tristeza que eu tinha antes. A partir dali, eu sabia que para onde eu fosse, o meu verdadeiro Pai estava comigo. Eu comecei a querer falar para todo mundo daquele Deus, né? O Deus que me libertou, o Deus que me curou, o Deus que mudou a história da minha vida, mudou a minha pessoa em si. Hoje, os problemas, eles não me vencem, entendeu? Não me vem mais nenhum tipo de depressão, de tristeza, eu não tenho que ficar tomando medicação, buscando, recorrendo a médicos, psicólogos, nada para poder resolver qualquer tipo de problema. Não, eu vou em Deus. A minha família, porque no início do meu casamento, com 3 meses, eu já queria me divorciar, né? Não, hoje daqui pouco tempo, daqui a poucos dias, eu vou fazer 27 anos de casada. Hoje eu tenho 2 faculdades, eu sou formada em pedagogia, sou formada em direito,
eu tenho 3 pós-graduações, né? Tenho inglês. Então, assim, hoje, principalmente por ter o Espírito Santo, eu sou uma mulher realizada, uma pessoa feliz em todos os aspectos. Não me importam as circunstâncias, né? Não me importam as lutas, porque eu tenho certeza da vitória em todas elas. Então, o Espírito Santo é a essência do meu ser. Eu não vivo sem o Espírito Santo hoje.